Olá, seja bem-vindo aqui no My Nature Color e hoje eu vou estar reagindo às modificações da Jade Picon que ela fez em tons de cabelo. Ela é bem jovem, então é normal estar nessa fase aí de descobrimento, ou também como imagem pública, está sempre experimentando, fazendo campanhas, faz parte do trabalho, assumindo papéis, assumindo aí várias personalidades, vários estilos. E a gente vai estar aí acompanhando no sentido de, não de dizer o que é certo, o que é errado, mas de pensar que como uma pessoa pública, ela não é a única e sempre vai existir, pessoas que a gente acha bonita, que a gente gosta do estilo, e a gente quer copiar aí, a gente quer fazer essas modificações também, a gente acha interessante. E aí a gente traz para o nosso mundo, para a nossa realidade, em que a gente faz também essas alterações. E aí a gente vai entender, então, nessa forma da cor, como é que ela está comunicando. Quando a gente faz essas modificações, e às vezes a gente saindo das nossas características naturais, indo para algo mais extremo, tirando a nossa pigmentação natural, trazendo uma outra informação, como é que essas cores aí estarão reagindo? Porque a cor, o que que ela faz? A cor, ela vai assumir uma característica, ela tem, e aquela cor ali, tudo que tiver ao redor dela vai reagir. Ela vai dar, então, vai trazer uma reação, essa cor, ela vai ficar mais clara, ficar mais escura, mais saturada, menos saturada. Isso é característica da cor. Então, imagina que a gente também, a gente tem olho, pele, cabelo, e é o que a gente quer aí fazer com que chame atenção, que traga foco pra gente. Sim, pode acontecer de você querer trazer foco para o seu acessório, para a sua roupa, depende muito da sua comunicação de imagem. Mas quando você quer harmonizar, quando você quer estar em evidência, quando você quer que os outros prestem atenção em você, quando você quer estar em primeiro plano, que os outros te escutem, que os outros te vejam, então você tem que trazer isso em foco, trazer isso em primeiro, né? Você quer que as pessoas prestem atenção em você, se é esse o seu desejo de imagem, se é esse, ou quando você quer também que você valorize o que você tem de melhor, que você fique aí mais belo ainda, mais bonita ainda, porque geralmente, independente da cultura, do local que a gente nasceu, das nossas características físicas, a gente sempre tem alguém ali, pode ser da família, pode ser um amigo, a gente, na hora que a gente faz, a gente arruma alguma coisa, seja botar uma roupa, vai para algum evento, vai para alguma conquista aí, principalmente quando é jovens, né, vai sair na noite, ou vai fazer alguma coisa, a gente sempre pergunta para o outro, o que você acha? Pode ser num profissional, a gente vai lá e faz aquela mudança de cabelo, o que você acha? Será que ficou bem? Você quer o quê? Você quer que a outra pessoa diga se ela gostou do que ela está vendo, se ela sentiu essa harmonia, você vai pedir de uma certa forma essa sugestão. Então, se você quer que essa sua harmonia fique em destaque, você tem que pensar o que também? É como se você tivesse um ambiente, você tem uma parede que tem cores e você vai colocar, você vai fazer uma decoração naquele ambiente, você vai colocar móveis, você vai colocar objetos. E aí, se você colocar algum objeto totalmente fora daquelas cores, daquela intensidade, daquele claro ou escuro, daquela parede, daquele ambiente, daquele chão, aquilo ali vai ser o que vai trazer o foco, vai ser o que vai chamar a atenção. Então ele não está em harmonia, não tá dentro das características daquele ambiente, daquelas paredes. E aí a gente é a mesma coisa. Então imagina que a gente tem a nossa característica natural e eu decido fazer a minha alteração de cabelo. Eu tenho cabelo, a minha característica natural é meu cabelo escuro, minha sobrancelha. Aí eu vou lá e faço alteração, eu tiro esse pigmento, eu vou para outro extremo lá, eu deixo bem claro. O que acontece com minha pele, o que acontece com meus olhos, o que acontece com a minha boca, acontece com tudo. Com certeza vai sofrer alguma alteração, porque o meu cabelo, ele é o que meu contorno, ele é aí a minha moldura aqui. Então, se eu mexer bastante, o cabelo é uma das coisas que as mulheres adoram mexer, que a gente adora mudar, botar aí. Algumas pessoas não, elas não fazem muita alteração. Mas hoje é possível pintar de qualquer cor. Então, vai haver sim alguma reação aí dessa cor que está próxima. Que, ou seja, minha pele, meu olho vai reagir com essa nova cor aí que eu estou colocando, que é meu cabelo. E será que vai me deixar em evidência? Será que vai me deixar em destaque? Ou será que só meu cabelo vai aparecer?
Ou será que eu vou desaparecer, eu vou ficar em segundo, vou ficar lá para trás, o que vai acontecer? Então me acompanhe aqui nessa análise e a gente vai aproveitar que já que a Jade ela fez muitas modificações, ela gosta de fazer essas alterações, a gente vai aproveitar para ver e quando que ela fica em primeiro plano, quando que o cabelo dela que chama atenção, quando que é a roupa, o que ela está comunicando. Então me acompanha aqui nesse vídeo, vamos lá para o meu computador que eu garanto que você vai amar. Mais uma análise aqui, na verdade é uma reação das cores aí, da forma como a pessoa está usando, o que está destacando ela, me acompanha então, vamos lá para o meu computador. Então é meio que normal a gente pensar aqui, que é o que eu vou fazer falar um pouco sobre essas transformações aqui da Jade, deixando bem claro, quando se é jovem, muitas mudanças a gente faz, pode ser de cor de cabelo, pode ser de algumas mudanças estéticas que hoje muitas pessoas fazem. Então é meio que normal as pessoas querendo fazer transformações, faz parte aí do descobrimento, do interesse, outras pessoas não têm essa necessidade. Só que aí é se perguntar, essa imagem, essa transformação que você está fazendo, qual que é a intenção, que é o que aqui eu coloco? Você quer, por exemplo, que a sua roupa chame atenção? Então, você vai colocar algo totalmente diferente das suas características físicas, você vai colocar a roupa que destaque o seu sapato, os seus acessórios, ou você quer que, por exemplo, só o seu cabelo apareça. Então, aí você vai também botar algo totalmente em destaque, totalmente oposto das suas características, seja da sua pele, dos seus olhos. Ou você quer que você apareça primeiro, que as pessoas prestem atenção no que você está falando, que você se comunique com ela, que elas olhem para os seus olhos. Então, a imagem é muito a ver também, não só com a sua característica física, mas também com a sua personalidade, com o seu desejo de imagem, o que você está querendo. Então, vamos começar aqui olhando essa imagem da Jade Picon. O que a gente vê? Aqui ela está na adolescência, provavelmente aí uns 14 anos, e a gente vê bem claro que ela tem essa sua beleza natural, ela está muito... ela aparece aqui, você vê... Até a gente vê um pouco dessa diferença aqui de tonalidade, provavelmente como foi tirada essa foto. Mas a gente consegue ver o contexto geral aqui, que tudo harmoniza, tudo naturalmente dela, ela tem uma beleza linda aqui, que a gente consegue ver esse tom, ela tem essa profundidade, esses tons escuros na sobrancelha, nos olhos, no cabelo. A pele dela é um pouco mais clara, então pode dizer que aí ela tem característica, nessa imagem que a gente consegue ver, uma característica aí de médio para alto contraste, porque destaca a pele dela, que é mais clara, em relação aos olhos, ao cabelo, mas perceba como o rosto dela é bem desenhado. Imagina que você tem aí uma pintura que você tem, como que o artista vai fazer? Ele vai tentar também harmonizar, ou o artista queira desenhar o seu rosto, ele consegue fazer ele replicar o que ele está vendo, porque está bem definido aqui os olhos, você consegue ver, o nariz está bem desenhado, a boca, o contorno do rosto. Então, você vê que está tudo muito harmônico. Então, mostra essa energia dela, essa beleza dela que está aqui mostrando naturalmente e que a gente consegue ver toda essa perfeição e essa beleza que é natural aqui dela que a gente está vendo nessa imagem. Se ela repetir alguma dessas características que a gente consegue ver aqui, que ela tem alguns pigmentos, por exemplo, que ela responde bem a esse cabelo mais escuro, um tom preto, os olhos também, a pele dela aí teria que fazer uma análise mais profunda, eu não consigo ver aqui exatamente com essas imagens, mas dá para ver que quando ela coloca roupas aqui, que está na esquerda dessa imagem, ela estava com uma blusa que é um pouco mais frio, é um rosado aqui, veja como harmoniza bem, como a gente consegue ver a Jade aqui. A gente olha para ela, a gente continua vendo os olhos, a gente continua vendo o contorno do rosto, a gente não fica prestando atenção, como aqui no caso da direita, na imagem da direita, você olha primeiro para a blusa, você fica meio que perdido aqui, então você sai do foco do rosto e vai para a blusa, e perceba como essa cor mais alaranjada, mais quente, deixa ela com a pele, acaba aí ficando algumas áreas mais verdes. Perceba como essa área aqui do queixo, da bochecha vai ficando tonalidade um pouco verde, deixa ela muito clara.
pode ser que a iluminação, a gente consegue ver que a imagem da esquerda harmoniza muito mais, repete algumas características dela física. Então, veja que a gente está só olhando esse contexto, porque as cores, elas são isso. As cores, elas vão assumir as características, elas vão ficar mais aparente, menos aparente, com tudo que tiver próximo dela. Então, se você colocar alguma cor que tem características próximas daquela cor principal ali, seria no caso o rosto, e você está preenchendo com cores próximas, que no caso é a blusa que ela está usando, então a gente vê que entra dentro do contexto, que harmoniza, que faz parte, enquanto que essa da direita, você está colocando algo que desconecta, não está conectado com o resto. E ao mesmo tempo, lembra que eu falei, a cor ela vai sumir, vai dar características das cores que estiverem próximas a ela. Então, a gente percebe aqui que, a princípio, ela fica super bem com pigmentos mais frios, aqui que a gente está vendo essa imagem. Aqui já tem a Jade, já está um pouco mais, já passou lá da sua juventude, ela já fez aí algumas modificações, e uma das coisas que ela escolheu fazer também, ela mudou a cor dos olhos, então ela colocou um tom esverdeado, azul nos olhos dela, mas veja como ela continua repetindo aquela característica física dela, inicial que a gente viu, que é aquele pigmento ela manteve aqui nessa imagem esse tom de cabelo escuro, esse cabelo com essa profundidade. Então, a gente ainda consegue ver, mesmo ela tendo alterado a cor dos olhos, aí ficou um tom azul um pouco profundo, a gente consegue ver o contorno do rosto dela. A pele dela, mantém-se essa tonalidade clara, que é a característica dela. Ela tá com os olhos vão continuar escuros, com uma certa, mesmo tendo cor, agora que antes era mais para um preto, para um marrom profundo, agora é um azul. A sobrancelha dela se manteve, a raiz do cabelo, ela fez essa balaiagem no cabelo que ficou super bem. Veja que ela não foi para um tom muito claro. Então, ela está próxima daquela característica natural dela, das características que ela tem de profundidade, de estar mais próximo do frio. Apesar dela ter colocado aqui uns tons meio cobre, meio vermelhado, essa balaiagem, ficou super bonito para ela, destacou bastante o rosto, continua deixando ela super bonita. Então, não fugiu muito daquela característica principal que ela tinha do cabelo, ainda mais que o cabelo é solto, e lembra que o cabelo é uma moldura da gente, e próximo ao rosto, ele é uma boa porcentagem, quando a gente vê aí, quando a gente compara, é uma porcentagem maior que os olhos, é uma porcentagem parecida aí, se a gente pensar em termos de quanto de cabelo, quanto de pele. Então, são dois fatores que, se alterar, se mexer nessa característica, vai alterar todo o resto. Então, aqui a gente percebe que a Jade continua linda, que continua muito bonita. E vamos ver uma próxima transformação dela aqui. Ela vai clareando esse cabelo. Então, pode ser alguma coisa da luz, mas perceba como ela foi deixando ela está um pouco mais claro, um pouco mais avermelhado. Isso fez com que, tudo bem, os olhos dela destacassem, trouxessem esse pouco desse verde, mas veja como, no caso aqui, a pele dela já mudou aquela tonalidade, ela vai ficando ela trouxe um pouco de marrom mais quente aqui para esse cabelo, então ela acabou aí ficando com tons um pouco mais rosado, um pouco mais avermelhados, porque ela tem uma pele bem clara, e ela aqueceu um pouco esse cabelo é uma moldura, então, e ela tá sem maquiagem praticamente aqui, que a gente consegue ver. Então, veja como o calor aqueceu bastante essa pele dela e a gente consegue ver até mais ou menos essa imagem, como se ela tivesse sardas. Talvez ela tenha, porque ela é bem clarinha, né? A pele dela é bem clara. Os olhos dela, como eu disse, acabaram destacando. E ela perde um pouco da definição aqui do contorno do rosto. Continua ainda ficando bem para ela, não é algo que acaba deixando ela perdendo muito aquela beleza dela, mas veja como ela já, comparado com essa outra imagem aqui, traz algo mais de uma mulher traz um pouco mais dessa característica dela, dessa energia, dessa presença. Veja como aqui, quando ela ficou mais clara, ela ficou mais menina, menos com essa presença de mulher, traz um pouco mais dessa suavidade. O cabelo dela já está com um tom, como eu falei, um pouco mais vermelho. Então, mudou também essa comunicação da imagem aqui. Ela fica bem mais menina.
Essa imagem aqui provavelmente pode ser mais ou menos no mesmo período, mas veja como a imagem também, a forma, as cores e a forma de cabelo que ela está usando já botou algumas ondas, já traz uma outra comunicação aqui de uma mulher mais também acaba passando de uma mulher não só decidida, mas uma mulher que tem um pouco mais de glamour, um pouco mais, uma energia um pouco diferente dessa outra aqui, que seria mais aqui parecendo uma adolescente, uma menina, aqui, referente comparado com aquela outra imagem. Então veja como toda a nossa mudança, quando a gente faz, não só da cor, mas o tipo do cabelo, o corte, a textura do que a gente estiver usando próximo, tudo isso vai estar comunicando a nossa imagem, vai estar passando alguma informação, alguma comunicação não verbal aí para o outro que está nos vendo, nos observando. Aqui, olhando para essa imagem, eu estou tentando aqui ver o que tem aqui que beneficia ela, que eu consiga aí falar. Ela é muito bonita, continua bonita aqui, mas perceba, é como se o rosto dela fosse uma coisa e o cabelo é como se fosse como se fosse uma peruca, como se não fosse o cabelo dela. Perceba que ela saiu daquela característica dela, que ela tem a característica dela daquela profundidade, daquele cabelo bem escuro, então ela foi para o outro extremo, ela foi lá para um cabelo bem claro. Então, quando a gente faz essa alteração, aquilo que eu falei, o que estiver próximo, as outras cores vão reagir ao que estiver próximo. Ela deixou mais claro o rosto dela. Então, perceba como a gente não tem aquela definição nítida do rosto, como a gente tinha naquela outra imagem, que a gente conseguia ver contornos do rosto, a gente conseguia ver o nariz, a boca dela, os lábios dela quase que a gente não consegue ver com tanta definição, o nariz principalmente, os olhos dela porque ela usou a lente aí acaba se destacando, mas mesmo assim você não vê essa definição. O que você vê aqui primeiro, que você não para de olhar, você não fica olhando para o rosto dela praticamente, você olha apenas para o cabelo que chama atenção, aí você pisca e de repente o seu olho vai para os olhos e vai para a blusa que é preta. Então perceba como a Jade, ela se perdeu aqui em termos de comunicação. Então imagina que você está aí sentada numa mesa e encontra a pessoa, então você não vai parar de olhar ou para o cabelo, ou para depois alguma coisa para o olho, para a blusa, mas o contexto geral, essa observação que a gente faz de olhar para a pessoa, olhar bem para ela, nossos olhos eles se perdem, ele fica mais prestando atenção, o que está chamando a atenção, qual que é o primeiro foco? O claro, o branco, e quando fazemos essa mudança, todo o resto vai reagir também. A sobrancelha dela continua bem contrastante, então veja que ela saiu daquele médio para alto contraste que a gente viu quando ela era adolescente, e ela foi para esse baixo contraste, pode-se dizer que é um médio, por causa da sobrancelha está muito destacada, então é outra coisa que além do cabelo, ou a gente olha para o cabelo, para a sobrancelha, para o cabelo, para a sobrancelha, o olho não consegue sair dessa confusão quando a gente olha aqui para a pessoa. Então, qual que é a ideia? Lembra que ela é uma pessoa pública, que ela pode estar fazendo alterações, ela está nessa fase de experimentar, tem todo o direito, ela tem condições de estar fazendo, porque esse cabelo aí, ele saiu da sua pigmentação natural e você tem que clarear bastante ele. Depois você vai ter que ter muito cuidado com esse cabelo, vai ter que usar produto certo, vai ter que fazer toda a manutenção, e não é um tratamento para se manter essa cor, até porque você tirou a pigmentação natural, então seu cabelo vai ficar mais sensível, então você tem que usar vários produtos, e ainda você vai ter reações quando você tira o seu pigmento, quando você sai na rua, se você pega piscina, se você pega sol, então você vai ter uma reação aí do clima com esse seu novo cabelo, porque você não tem mais aquela proteção natural do seu fio. Ele pode ficar poroso, principalmente se você vai na piscina, ele foi agredido de uma certa forma. Quando a gente faz essas mudanças de cabelo, quando a gente faz luzes, a gente tira esse pigmento, seu cabelo fica exposto
fica muito mais exposto. Então, você tem que fazer uma grande manutenção, tomar mais cuidado, o próprio energia solar, os raios UV. Então, esse contato que a gente aí acaba tendo, querendo ou não, ou até quando a gente vai para o chuveiro, que tem cloro na água, tudo isso pode alterar e pode muitas vezes deixar esse cabelo aí, que foi totalmente despigmentado, que foi tirado da sua pigmentação natural, ele pode sim ficar mais com aquele tom mais verde, com o amarelado verde. Então, de quanto em quanto tempo, quando você faz essa transformação, você tem condições de ir toda semana ir no cabeleireiro, ou você comprar X produtos para fazer toda essa manutenção. Então, é se pensar, porque quando a gente sai do salão, a gente sai dessa mudança, lá o cabeleireiro ele faz essa alteração e ele sabe como fazer. Ele vai usar produtos, vai pentear, vai fazer várias coisas, fazer escova no mínimo. Então, o seu cabelo sai lindo. Mas e depois, essa manutenção em casa? Então, é isso que a gente deve pensar, diferente de uma pessoa pública, diferente de uma pessoa que tem condições lá, tem assessorias, tem condições de fazer essas manutenções. É possível, sim, você pode fazer, mas o quanto você está disposto a fazer toda essa alteração e quanto você tem financeiramente para que você consiga fazer e manter esse cabelo bonito. Então, a gente voltando aqui para a Jade, a gente vê que é como se o cabelo dela fosse de uma pessoa, o rosto de outro, e a gente não vê essa definição que a gente via antes. A energia dela passou essa energia, ela sai daquela mulher de atitude, aquela mulher de força, passa algo mais suavizado, algo mais... não chega a ser vulnerável, mas algo mais delicado, sai daquela coisa de poder, de autoridade, de energia, que é uma coisa natural que ela tinha, né, das características de pigmentos aí mais escuros, mais frios. Então, a gente vê que ela não transmite mais essa mesma mensagem que ela transmitia antes, já mudou também a comunicação aqui. Então, a gente vê a mesma coisa aqui, totalmente, a gente só vê o cabelo mesmo e a sobrancelha, de novo, no outro ângulo, vendo essa imagem, e pode ser aqui, pode ser para uma campanha, pode ser por um período que ela quis, para fazer a foto, que ela fez essa alteração. Então, perceba que é uma mudança bem drástica da Jade, que a gente conheceu aí na imagem da adolescência. Ela saiu daquela característica, daquele alto contraste, e foi para esse baixo contraste. É como se também aqui tá fora, assim, o que mais chama atenção, talvez aqui olhando bem, é a sobrancelha. Então, e a sobrancelha ela é reta, é uma coisa mais angular, é uma coisa ficou mais marcado. Então, é como se só a sobrancelha tá tendo uma briga aqui, ou é o cabelo, ou a sobrancelha, um dos dois é o que mais os nossos olhos acaba focando, até a lente que ela colocou, esse azul, ele não é o primeiro foco. Enquanto que a gente fica aí, os nossos olhos ficam brigando entre esses dois parâmetros, a Jade em si, ela não é percebida. Ela tem toda essa beleza dela, que ela é jovem, toda essa naturalidade que ela tem, mas a gente não percebe isso, não é a nossa primeira atenção, não é a nossa primeira impressão. Então, imagina que a Jade é uma menina que você encontrou algum lugar, você não é uma pessoa pública, uma pessoa como outra qualquer, uma pessoa... Na verdade, todos nós somos pessoas, né? Mas tirando esse lado de pessoa pública, de pessoa que a gente conhece, que a gente vai para outro patamar aí na hora que a gente olha para essa pessoa. Mas imagina que é uma festa e você nunca viu e ela está sentada na sua frente, então provavelmente vai chamar muita atenção duas coisas nela, sobrancelha e cabelos. Você não vai prestar muita atenção depois alguma coisa do olho, muita atenção nela como um todo, nela como conjunto. Então, são esses dois parâmetros que a gente acaba aí, os nossos olhos acaba sendo chamado. Não é chamado para o todo, como Jade, todo como pessoa que está ali na nossa frente. Então, aqui a gente volta a ver ela bem adolescente, ela mantendo aí as características dela, só tinha feito uma alteração aqui da lente, né, dos olhos, mas veja como tem definição o rosto dela,
como a gente presta atenção no rosto, sobrancelha, o olho. Aqui talvez a luz, como foi batido, está um pouco no escuro, mas a profundidade para ela, apesar dela ter essa pele clara, que a gente vê também aqui nessa imagem da direita, mas como a gente já percebe o contexto todo, ela tem essa característica da profundidade. Quando ela vai muito para o claro, a gente perde a Jade. Quando ela volta para o escuro, a gente volta a ver ela como um todo, que a gente vê aqui nessa imagem. Aqui, novamente, a gente consegue ver nessas duas imagens, que aqui ela está com tons um pouco mais puxando para um castanho, mas ainda tem essa profundidade nessa imagem da esquerda. A gente vê bem o contorno do rosto, a gente consegue ver os olhos, a gente vê a boca também, o nariz, que a gente não, quando ela vai muito para o claro, a gente é como se aquela imagem, quando ela vai muito para o claro, lembra? Quando a gente vê um bebê, uma criança, ele é tudo muito. Você não vê muito ainda essa estrutura que não foi formada aí. Você não vê muito olho, cabelo. Você vê. É uma coisa como se fosse mais achatado, uma imagem mais. Não parece em 3D. Aqui, quando a gente olha 3 dimensões. A gente olha contorno, a gente olha o olho, boca, mas a gente também olha algo que. O nariz, né? O nariz acaba sobressaindo, a boca. Então, a gente vê todas as informações do rosto. Aquela que ela estava aqui, ela estava aqui, a gente já não vê. Veja como ela passa essa informação bem de criança. Você não vê o nariz dela, o rosto, parece uma coisa só, não sobressai como aqui. A gente está vendo que tem um nariz, que tem uma boca, que tem os olhos, que tem o cabelo. Então, é como se você contornasse tudo. Então, imagina que um artista também ele vai pintar e ele vai conseguir decidir e vai conseguir transcrever todas essas informações da pessoa aqui nessa imagem. Ele vai conseguir ver a diferença e isso se destaca, traz a pessoa está aqui presente. Eu estou vendo ela a Jade presente. Então, a gente consegue ver isso nessas imagens aqui. Talvez por causa da luz, mas uma coisa que a gente percebe que ela gosta bastante de destacar, que a gente primeiro vê, apesar dela estar aqui nessas características que estão muito próximas das características naturais dela, ela gosta bastante de destacar a sobrancelha. A sobrancelha dela é o que mais comunica. Que ela traz mais como algo que ela gosta de chamar a atenção. Aqui nas duas imagens, ela também marca bem os olhos. Então, essa região que ela está marcando, toda essa informação é uma área nossa que vai comunicar aí a coisa da emoção, as coisas algo mais emotivo, que é a comunicação que ela está fazendo. Ela não traz destaque para a boca, ela não traz destaque para as outras áreas, mas essa área dos olhos. Então, ela gosta muito de comunicar com essa parte aí da emoção, que é a nossa área que a gente acaba tendo. Então, é uma outra coisa na hora da maquiagem, na hora da micropigmentação, na hora de fazer a sobrancelha, quando você vai no profissional. Dependendo de como é feito o desenho também, se é mais curvo, se é mais reto, também vai estar comunicando. Então, é uma coisa bem angular, que ela acaba aí trazendo essa comunicação dela, essa sobrancelha, e acaba comunicando uma coisa mais, que ela tem esse rosto aqui, que a gente vê mais angelical, mas essa coisa mais yang, essa coisa mais masculina, aqui, trazendo mais força. Então, é algo no olhar, que esse olhar dos olhos dela, que acaba até fazendo esse desenho, algo que está aí com os olhos como se estivesse comunicando uma coisa de conquista, mas ao mesmo tempo algo também bem concentrado, algo bem forte, que é essa linha reta da sobrancelha que acaba trazendo isso. Lembra que pessoas, homens, né, que têm rosto bem marcado, que tem essas sobrancelhas, essas sobrancelhas mais retas, coisa que traz mais do yang, da força. Então, tem duas comunicações aí que ela está fazendo com essa alteração aí da sobrancelha que ela acabou aí optando, que é uma escolha da pessoa. Então, aqui a gente volta, perceba as duas diferenças. A gente, novamente, aqui nessa imagem da direita, a gente vê os olhos, a gente vê o rosto, o nariz, a boca,
enquanto que a imagem da esquerda, ela é muito jovem, ela é bonita, então ela continua com a beleza dela, mas veja como fica um pouco aquela briga novamente, cabelo, aquela briga da sobrancelha, e a gente não percebe tanta atenção no conjunto todo. O cabelo tá claro, então ela tá usando uma blusa mais clara aqui também. Esse cabelo aí tem um pouco do claro, talvez a luz aqui, vai um pouco para o frio, um pouco para o quente, mas é um cabelo bem claro, que destacou bastante em relação às características naturais dela. Então a gente consegue ver aí que quando ela usa cores, escolhas de cabelo, até de maquiagem mais próximo do natural dela, a gente vê a Jade como um todo. Quando ela opta por fazer mudanças saindo das suas características naturais, ela opta por trazer atenção para o quê? Para a roupa, para o cabelo ou para a sobrancelha. A gente não vê o conjunto todo. Então, é uma questão de escolha aqui, como eu já disse. E aqui a gente vê novamente, veja como essa imagem da direita, ela acaba drenando ela, esse cabelo muito claro, muito sem pigmentação, ela fica sem cor, porque assim, quando a gente quer harmonizar, quando a gente quer trazer nossas cores aí naturais, a tendência é que você quer também que você pareça saudável, que você traga sua beleza, que você tenha aí, que ela transpareça, que você esteja em primeiro plano. Então a gente percebe aqui que nessa imagem da direita, ela não a pele dela é como se não tivesse ela fica bem pálida, então é como se não tivesse essa oxigenação, essa energia que a gente já vê aqui nessa imagem da esquerda. Veja como ela traz energia, como ela traz mais presença. A sobrancelha, o cabelo aqui já não está tão forte quando a gente vê nossa da direita. Então perceba como na imagem da direita, para o cabelo ser muito claro, a primeira coisa que a gente fica olhando, que não tira os olhos aqui, não para de ficar olhando, é a sobrancelha. Então o foco é a sobrancelha, mesmo que a pessoa fale, e é bem interessante. Você tenta olhar para o resto do seu rosto, mas imediatamente o seu olho é chamado para a sobrancelha. Perceba que todo o resto aqui, o cabelo, a pele, até o olho, que tem um pouco mais de profundidade, mas você vê que tudo isso perdeu para a sobrancelha. A sobrancelha que está mandando aqui, é ela que está trazendo a atenção. Então, imagina que seja uma pessoa também que você encontrou num local, a primeira coisa que vai chamar a atenção quando você se aproximar, provavelmente, você não vai parar de tirar os olhos da sobrancelha, para onde você vai olhar. É quem está trazendo o maior foco, quem está aí chamando a nossa atenção do olhar. Então, veja que isso é toda uma alteração aí apenas no rosto. Então, se você fizer essas alterações nas roupas que você estiver usando, nos acessórios, veja que também quando você acaba contrastando muito daquela característica, que são as cores que eu falei, o que estiver próximo, vai estar aí ou dentro daquela harmonia do que já existe ou contrastando muito, vai dar essa briga, e é o que acontece nessa imagem da direita. A gente está vendo um contexto para que a gente entenda quando a gente faz alteração com nós como pessoas comuns no dia a dia. Então, a minha alteração, o que eu estou comunicando, o que eu estou chamando a atenção, essa imagem que eu estou chamando a atenção, essa imagem que eu estou comunicando, é essa comunicação que para mim faz sentido, que para mim está ok, isso que eu quero comunicar apenas para uma parte do meu corpo, para uma parte do meu rosto, ou eu quero comunicar para o meu contexto em geral. Então, essa imagem não verbal, ela tem a ver com o meu desejo dessa imagem que eu queira passar para os outros. Então, é bem interessante ver aqui, a gente vê a Jade da direita, que ela é praticamente a sobrancelha, enquanto que a Jade aqui da esquerda, ela tá linda aqui com esse tom de cabelo, harmonizou aí com a sobrancelha, a gente consegue ver nariz, consegue ver boca, consegue ver olhos, enquanto que na imagem da direita a gente se perde, fica aquela coisa do que eu falei do bebê, que ainda não se formou bastante o suficiente. Então, fica aqui na direita, ela fica apenas 2 dimensões, enquanto que na esquerda fica algo 3D. Você vê todas as linhas, formas
não é? Dessa imagem quando você olha. Aqui a Jade novamente, então veja como ela consegue tá bem marcado, vai muito do personagem que ela estava fazendo, da imagem que ela estava querendo, algo público que ela estava indo, na televisão, mas veja como ela consegue carregar nessas informações de boca bem marcada, os olhos marcados, a sobrancelha, que ela gosta bastante de marcar, o cabelo, então veja como a gente consegue ver o rosto, a gente consegue contornar, e aí é uma questão de opção que ela quis fazer, mas ela consegue suportar, ela consegue carregar quando ela está com esse cabelo escuro, quando ela está dentro das características dela, provavelmente, como eu disse, eu não estou fazendo uma análise aqui, mas parece que ela consegue manter esse alto contraste, ela consegue marcar olho bem, marcar a boca, ela fica super bonita, fica super bem. É uma característica de pessoas de alto contraste, que tem um alto contraste, tem uma certa saturação, então pode ser que ela caia nessa característica, né? Se fosse fazer a análise dela, que ela pudesse aí estar usando alguma coisa do inverno puro, não sei, teria que fazer a análise, porque ela faz bastante mudanças, como outros artistas que já fizeram, que já passaram. Ela também é jovem, então está nessa fase de descobrir, de querer experimentar. Aqui a gente vê nessas duas imagens. Perceba aquilo que eu falei. A gente sai, a imagem da esquerda, você fica prestando atenção, até chama atenção. O que chama atenção do rosto da Jade na esquerda? A sobrancelha. Então, você olha, fixa para a sobrancelha e olha para o preto que da roupa. Sobrancelha, roupa. Enquanto que na imagem da direita, que ela está mais com essas cores naturais, veja que ela está usando praticamente o mesmo estilo de roupa, que é esportivo, que é o estilo dela, que é uma propaganda que ela está fazendo provavelmente, mas é o estilo dela, ela é jovem e é o estilo que ela gosta de botar. Essas roupas tem a ver com a personalidade dela e com as campanhas que ela faz. Mas perceba como a imagem da direita, a gente olha para o rosto da Jade, a gente olha para ela. A Jade está presente aqui. Da esquerda, você olha para a sobrancelha ou para a roupa. Você não vê muita definição, como você vê na direita, de nariz. O olho está bem marcado, até você consegue ver, mas veja como você não tem esse desenho aqui que você consegue ver. O rosto da direita, ele é bem definido, rosto, cabelo, olhos. No da esquerda é uma coisa só. Você vê rosto, pescoço, cabelo, é como se cabelo, rosto, pescoço, não tem uma separação. Você consegue ver que não tem uma separação nesse da direita. Você não define o que é rosto, o que é cabelo, é como se fosse continuidade. O seu olho, então, dá até uma impressão de ser algo, que nem eu falei, não tem uma terceira dimensão quando a gente olha aqui na direita. É bem interessante. Aí a gente consegue ver que ela usa aí cores que ela estava usando aqui, umas cores aí bem, tem essa profundidade, pigmentos frios. A gente consegue ver que ela fica super bem, consegue ver o rosto dela, consegue ver a definição. Ela optou por manter essa mudança de cor de olhos, usando a lente, ficou bem aí para ela, mas a gente vê, como a gente pode perceber, o contorno do rosto, ver os olhos. Então, é cor aí que harmoniza muito bem para ela. Quando ela se mantém dentro dessa característica natural, a gente vê a Jade, a gente vê a presença dela, que ela está bem mais adolescente, né, nessas imagens. Aqui, o que a gente vê aqui nessa... São duas roupas iguais, mas mudou a cor. Então, perceba que ela tem... Tudo bem, está com iluminação um pouco diferente, que parece ser dentro do estúdio, aqui é na rua, você tem uma iluminação natural. Mas perceba como a cor que acaba tendo essa profundidade, é um verde mais escuro, apesar daqui ficar muito bem, mas é um pouco mais claro, como traz bastante luz e altera, a gente não vê tanto, o rosto dela fica muito mais desenhado no da direita do que aqui no da esquerda. As duas cores são verdes, mas tem algumas características diferentes, é um pouco mais claro, apesar dela ter a pele clara,
mas aqui no escuro você acaba tendo uma maior definição, apesar dela estar maquiada, ela está bem mais maquiada aqui nessa imagem da esquerda, mas a gente vê nariz e boca no da direita, enquanto que aqui fica meio misturado com o resto da roupa dela. Você não vê separação, como a gente vê aqui no da direita. Então, a gente percebe que é uma característica, quando ela tá próxima aqui, o tom de cabelo nessa cor natural, deu um pouquinho de uma esquentadinha, pode ser iluminação, mas aqui ela está no ar livre, deu um pouquinho de uma esquentadinha nesse cabelo, que parece ser um cabelo um pouco mais para o frio, um marrom mais frio, ali um marrom mais quente. Então, acaba aí, quando se vai alterando essas características naturais, o que eu falei, as cores, aí no caso, as cores que a gente tem, nossos pigmentos de olho, pele, eles vão reagindo com aquelas outras cores que estão próximas. Então, os nossos olhos, eles vão ver essas cores que estão ali naquele conjunto. E, em alguns momentos, quando a gente respeita aquelas nossas características, aquele nosso conjunto está todo harmônico, está todo dentro da mesma característica, ou seja, você tem 3 parâmetros aí para você estar mexendo, que seria o quanto claro ou escuro do seu pigmento, o quanto de quente ou frio do seu pigmento natural, e o quanto aí de quantidade, quanto de pigmento tem bastante pigmento, é algo bem intenso, como a gente viu lá, você já não viu da Lupita, que tem aqueles pigmentos bem intensos, bastante, então tem bastante saturação, essa quantidade aí desse pigmento, então, quanto tem, ou é algo mediano. Geralmente, a maioria das pessoas, elas não vão muito para extremos, ou nem pouco pigmento, existe pessoas mais claras, ou com bastante saturação, são mais raras. Geralmente, a maior parte da população, ela vai ficar aí entre o baixo, o médio, o alto, vai ficar aí nos intermediários. E eu acho que ela aqui não é muito diferente, apesar de ela conseguir usar algumas cores de contrastes, algumas cores com uma certa saturação, quando ela estava na coloração natural dela. Aqui novamente. Então, veja como a imagem da direita porque a sobrancelha está bem marcada. Como ela está usando tudo muito claro na direita, o cabelo dela está bem claro, mas veja como o rosto dela perdeu a definição. A gente não vê o contorno, cabelo, rosto, corpo, blusa, tudo se mesclou. Você não vê separação. Então, ela ficou achatada. Você não vê. O que destaca aqui, porque você está fazendo um contraste, é sobrancelha e olho. Como o olho está muito maquiado, como ela adora marcar essa parte dos olhos, os olhos é o que ela mais gosta aí de marcar, dá para perceber nessas imagens, mesmo ela fazendo propaganda, mas é algo que ela gosta bastante. E a sobrancelha, então, o que define ela é apenas essa região, a região mais emotiva, a região da emoção. Mas a gente não vê definição, está misturado, você não tem essa terceira dimensão como a gente vê aqui nessa imagem da esquerda. Veja como a gente consegue ver separação, apesar de ela estar usando escuro, o preto, que provavelmente quando ela está nessas cores naturais é o que ela pode estar usando, ela deve ter alguma característica aí, pode ser que ela era inverno, para quem usa as 12 cartelas, ela conseguiu usar aí muito bem. Então, perceba como você já volta a ver a Jade. Você vê separação entre cabelo, você vê separação entre rosto, olho, boca, nariz, que aqui se perde na imagem da direita. E aí ela também fica com um aspecto, parece que ela tá pálida, que ela tá doente. Então, às vezes, mesmo maquiando, mesmo a pessoa fazendo essas alterações, alguma coisa aqui acaba não fugindo do contexto geral. O que só está chamando atenção aqui é os olhos e a sobrancelha dela e alguma coisa da raiz. Então, perceba que você tem um alto contraste entre o branco, entre o claro e o escuro. Você mexeu bastante no valor aqui e tirou um pouco mas é o que mais foi mexido no parâmetro aqui, quando ela alterou esse cabelo, quando ela botou essa roupa, o valor dela. Então, tudo se misturou. Você não vê essa separação entre rosto, roupa. Aqui, novamente, a gente consegue ver, veja como ela vai, aqui na esquerda, do rosto dela ser bem claro, mas veja como harmoniza, como traz ela de volta. Não é das melhores cores para ela aqui,
deve ter alguma alteração, mexeu aqui também na foto, mas perceba como a imagem da esquerda, você vê mais da Jade. Você vê cabelo, você vê sobrancelha, você vê olho, você vê nariz, você vê um pouco a boca, apesar de estar um pouco meio, que não aqui apesar de ter profundidade, é um laranjado mais quente, atrás também, mas quando ela vai mais para as características naturais dela, ela fica mais bonita ainda, e ela traz mais essa energia, essa comunicação, mas ela não acaba aí fazendo que, no caso aqui da direita, perceba como ela ficou muito pálida. Esse azul, que é bem frio, que é um azul de característica de pessoas, que ele está usando lá as 12 cartelas, pode ser de um verão, pode ser aí de algum inverno claro também. Então perceba aí como esse azul esverdeado deixou ela muito mais pálida. E aqui, o que volta de novo a chamar atenção aqui é olho e sobrancelha. Olho e sobrancelha é o que mais destaca, depois vai para a roupa. E volta para olho e sobrancelha, vai para a roupa. E novamente tudo se mistura. Cabelo e rosto não tem separação. Alguma coisa aqui do lábio, mas cabelo, rosto, nariz, é tudo uma coisa só. E ela fica muito pálida. E esse azul acaba sendo muito, como a gente diz às vezes, muito violento. Uma pessoa que é muito clara, que tem, no caso aqui, ela tem a pele bem clara, e ela trouxe o cabelo dela para algo claro. Ela mudou totalmente o contraste dela, que a gente vê aqui da imagem, ela trouxe algo para o baixo contraste, mas aí ela manteve sobrancelha, olho bem escuro, então faz esse baixo contraste entre pele e cabelo, mas vai para um alto contraste sobrancelha e olho. Mas veja como não fica ela por inteira. A gente vê partes da Jade, a gente não vê totalmente a Jade, como a gente vê um pouco mais nessa imagem da esquerda. Então, aqui são essas duas imagens que a gente consegue ver. Quando ela faz essa alteração, ela tem que mudar as cores também próximas para que não fique tão contrastante ou tão fora, como ela coloca o preto. Ela coloca o preto aqui nessa imagem, o que a gente olha é sobrancelha, blusa, sobrancelha, blusa. Quando ela coloca aqui, porque o cabelo parece de outra pessoa, o rosto fica muito, entre rosto e cabelo fica uma coisa só. Quando a gente olha para essa imagem da direita, que já tem um pouco mais saiu desse escuro, trouxe uma cor um pouco mais para um pastel, um pouco mais suavizado. O cabelo dela acaba ficando um tom mais alaranjado, mais terra, então é um quente com um frio aqui, mas ainda acaba sendo melhor essa imagem da direita, quando ela faz essa mudança drástica, usar essas cores aqui, a gente vai ver o que acontece. Aqui, a característica dela é profundidade, mas perceba como muito calor para ela trazer essa coisa mais terra, essa coisa mais fogo, essa coisa algo mais outono, que seria assim, aquele outono um pouco mais puro, mas perceba como a roupa que destaca está dentro da característica dela de um dos parâmetros, que é a profundidade, mas de repente não está dentro aí o outro parâmetro, que é a temperatura. Então, acaba aqui, nesse caso, também havendo aí uma comunicação que a gente não vê o todo da Jade, a gente vê a roupa, a gente vê alguma coisa do olho, o cabelo, principalmente nessa imagem aqui da esquerda, o cabelo nem parece que é o cabelo dela, fica um pouco desconecto, veja como se mistura, o rosto fica muito claro, então o calor, talvez muito calor para ela, talvez não é algo que vá trazer a beleza natural dela. Continua bonita, continua aí, como ela é jovem, como eu já falei, e está fazendo aqui algumas campanhas, e a intenção talvez seja mostrar a roupa, como essa da direita, vamos ver como ela coloca aí o batom, que está no mesmo tom da blusa da direita, o cabelo bem escuro, marca bem os olhos, é uma campanha, mas você, quando se tem algumas características parecidas com a dela e opta por essas cores, o que você está querendo? Que apareça a sua roupa, que apareça você, apareça o seu rosto como um todo, você em destaque, é você ou a sua roupa? Então, é uma outra coisa a se pensar na hora que a gente leva para o nosso dia a dia,
como a gente vai se comunicar aí, saindo do trabalho, ou seja, no dia a dia. Então, qual que é a comunicação, qual que é a ideia que você está querendo a fazer todas essas transformações ou utilizar aí as cores que elas estejam dentro das suas características ou que seja sua roupa que apareça. Aqui a gente consegue ver outra coisa interessante. Ela está usando cores e ao mesmo tempo bastante informação. Apesar de ser frio nesse da direita, é um frio meio limão, dá um alto contraste, mas até combina aqui, você consegue ver, tá tudo certo. Nessa parte aqui tá super certo a cor de cabelo, a pigmentação dela tá mais próximo daquela coisa natural que a gente já viu, que é a característica natural dela. A gente consegue ver o rosto, consegue ver os olhos, consegue ver a boca, consegue ver o nariz, mas perceba que apesar de estar tudo combinando aqui com o cabelo, esse da direita está um pouco mais puxando para um marrom, mas ainda está dentro daquela profundidade que ela suporta, então a gente consegue ver o rosto dela, fica super bonito, mas como essa outra roupa que ela traz, por exemplo, mesmo da direita, traz esse verde, a gente acaba, o nosso olho não vai para o rosto da Jade. Perceba que o nosso olho fica na roupa. E a gente volta para cima, mas imediatamente ele desce, volta para cima e imediatamente desce. Pode ser para uma campanha, pode ser para um evento que ela foi, enfim, é uma pessoa pública, então ela escolhe aí utilizar, quero que apareça a minha roupa, ou quero que apareça, comunique tal coisa, mas aí é pensar a gente como no nosso dia a dia, a gente como pessoas normais aí, que não somos pessoas públicas, que hoje eu tenho um guarda-roupa com 50 laceu que eu decido, hoje eu quero estar nesse jeito. Eu tenho um cabeleireiro à disposição, eu tenho um maquiador, eu tenho a roupa que eu quiser à disposição. Então, a ideia, quando você se descobre as suas cores naturais, é que você tenha, além da comunicação que está lá dentro daquele guarda-roupa, é que tudo entre si se harmoniza. Você não precisa comprar uma coisa hoje e jogar fora amanhã. Você não precisa se preocupar, será que vai harmonizar ou não, porque você já sabe que tudo ali está se combinando. Aqui nessa imagem da direita também, perceba que tem o que acontece nessa imagem da direita. A imagem da direita tem muitas cores ao mesmo tempo. Tem vermelho, tem laranja, tem quente, tem frio, então tem várias informações. Novamente, a gente fica com os olhos para essa área, é o que está chamando a atenção. Então veja que nessas duas imagens, o que está sendo em destaque, em foco, não é a Jade pessoa rosto, não é os olhos que está comunicando, está comunicando é corpo, é o foco, é o que chama o foco. Então perceba que mesmo que a gente olhe para o rosto, é bem interessante. E ainda se mistura com atrás, né? Atrás tem algumas cores, mas você pisca várias vezes a cor de fundo e mais a roupa. Então você olha para a roupa e olha para a cor de fundo, olha para a roupa, para o azul e olha para essas cores. Então, é onde o nosso olhar aí está sendo focado. Aqui, novamente, o que acontece aqui? Como ela marcou bem os olhos, marcou bem principalmente a boca, que é o que vai mais chamar a atenção, agora ela está para comunicar a sobrancelha dela, o cabelo. Então, são 3 pontos de destaques que ela colocou aqui, que marcou bastante, deixou ela com a pele mais clara ainda. E perceba como aí, no caso, mesmo que tenha as cores aqui, a gente olha mais para a boca e para a blusa, para a boca e para a blusa, e para os olhos, né, que acaba marcando. Então, essa super maquiagem que ela fez acaba aí até que trazendo atenção para ela. Mas perceba como essa outra imagem da direita aqui, ela acabou usando umas cores muito fora da característica dela, uma pessoa de energia, uma pessoa que tem cores e profundidade. Ela já foi para uma cor, o valor é mais baixo, é um contraste aí baixo, médio para baixo dessa blusa dela, um contraste. O valor é mais claro também, né? E então ela acaba aí drenou ela, tirou a característica dela, mesmo na tenda profundidade. É como se essa roupa não tem nada a ver com a outra característica dela aqui, de olho, cabelo, e até ela ficou mais pálida, que ficou mais, principalmente aonde está essa blusa dela aqui, dessa malha, ela ficou com a pele, parece que está doente, acabou aí ficando não harmonizando. E aqui a gente vê novamente
a imagem, então perceba que é como se fosse o rosto dela, ficou super bonito nessa foto, o olho bem marcado, o cabelo, ela fica super bem com esses tons escuros, característica dela, mas aí ela é um quente, então provavelmente cores muito quentes para ela não é o que mais favorece, que novamente a gente olha, é como se fosse o corpo de uma pessoa e o rosto de outro. A gente vê coisas separadas, não é continuação, não é continuação do cabelo, do rosto e do corpo. Então veja que o laranja, aqui apesar de ser um contraste médio para baixo, mas é uma cor bastante quente, tem uma certa profundidade, mas não é a cor que acaba até deixando ela tirando os olhos, a sobrancelha, o cabelo, ela fica também aí, a gente não consegue ver muito as definições de contorno de rosto, de nariz, de boca, ela fica bem clara, a gente consegue ver bastante olho e sobrancelha. E enquanto que nessa outra imagem que já tem uma certa profundidade, já é um marrom que já está indo mais para o frio, então perceba como a gente precisa estar sem maquiagem, da iluminação, tem bastante cor lá atrás, mas você vê a Jade como um todo, você vê cabelo, você vê corpo, você vê olho, então você está vendo um conjunto, apesar de ter várias cores aí destoando, mas você consegue ver ela nessa roupa que ela está de ginástica, aqui do lado da direita. Aqui, novamente, a gente vê essas 3 imagens. Ela está com essas características dela, que naturalmente é dessa profundidade, do escuro, que é a característica dela, mas nenhuma dessas parte do corpo, dessas roupas que ela está usando, conecta com o rosto e cabelo. A do meio, laranja, muito quente, deixou ela mais clara ainda, com alguns tons mais claros, outras áreas um pouco trazendo para o verde. Esse verde-limão aqui, que é muito claro, é uma coisa mais para um verão, para uma primavera também, algumas pessoas de primavera, de verão, que ela cairia lá no outro extremo, ela estaria mais para pessoas que estariam lá mais para o inverno. A gente viu aqui, parece não ser algo ligado com o outono, mas poderia estar usando algumas cores, dependendo das cores que tem uns pigmentos um pouco mais frios, mas dentro do outono, de repente, ela conseguiria usar. Mas perceba como é como se fosse o corpo de uma pessoa e a cabeça de outra. Não está conectando, a gente não está vendo o todo não está harmonizando, o todo não está fazendo a mesma, não está dentro das mesmas características de intensidade, de valor, de saturação, de temperatura, então acaba aí fazendo com que ela desapareça. A gente consegue prestar atenção na roupa. São provavelmente, tirando essa do meio, são provavelmente propagandas de mostrar, muitos modelos fazem isso, muitas propagandas, às vezes é mostrar a roupa, mostrar o sapato, mostrar, não é a pessoa em si em destaque. O destaque não é a pessoa, o destaque não sou eu, o destaque é aquilo que eu estou usando, o destaque é a bolsa, o destaque é o sapato, é o produto. Então aí é uma campanha, provavelmente são campanhas que ela tá fazendo, assim como outros modelos, mas a gente quando sai, a gente quando se veste, o destaque é o seu produto ou o destaque é você? São contextos diferentes aqui, que nem eu falei, ela é uma pessoa pública, assim como tem outras pessoas públicas, depende do contexto, mas é tudo uma comunicação de imagem. Então aqui, por exemplo, nessa que ela está de azul, a gente só consegue ver a roupa, só consegue ver o vestido, depois a gente vê as botas. Então, ela não é o foco, essa pessoa não é o foco, a Jade não é o foco aqui, o foco é a roupa, é o que a gente está vendo isso, é o produto. Aqui, veja como ela voltou para a Jade, ela consegue, quando ela está dentro dessas características naturais dela, como ela fica super bonito, como traz ela, como comunica tanto esse escuro, prateado, ela consegue usar bastante esse prato, ela consegue usar uma certa saturação, os olhos dela, porque ela optou, parece que ela muda os tons da lente, mas aí ficou um acinzentado, um azul acinzentado, mas veja como esse mais claro, até talvez pela iluminação, aqui ela está no lado de fora, talvez muito, apesar de ela ter o cabelo escuro, mas em contraste com a pele dela, mas veja como aqui na imagem da direita, um prata um pouco mais claro, um prata que tem uma certa saturação, ela consegue usar
como ficou bem definido esse da direita, um prata com uma certa saturação, consegue ver o rosto dela, consegue ver os olhos, o desenho, o nariz, a boca, tudo nela, nessa imagem da direita, a gente vê jade, a gente vê cabelo, a gente vê rosto, a gente vê corpo, e a gente vê essa separação, a gente vê contorno, a gente vê linhas. Quando se olha, tudo que se olha, você vê dimensões. Aqui, apesar dela ficar bem, parece que é muito violento aqui para ela, talvez por causa dela ter a pele muito clarinha, ou tá com muita iluminação. Essa parte aqui do olho, você continua vendo, mas depois você tem essa não definição de corpo. De repente, esse bem escurão aqui na roupa dela. Então, se tivesse que escolher, ficaria com a imagem aqui da direita. Ela ficou com muito mais presença do que essa imagem da esquerda. Aqui a gente vê, então, a iluminação, provavelmente onde ela tirou essa foto, parece ter uma iluminação mais quente por cima dela, então a gente não consegue ver muito essa definição que estaria dando aqui do rosto dela nessa imagem da esquerda, mas perceba como muito claro, esse muito branco, muito claro, com esse cabelo que ela tá, ela não fica muito definida também. Aqui nessa imagem da direita, ela é das cores, poucas que a gente consegue ver aqui, e poucas imagens que ela tem, que ela está usando essa cor aqui, mas perceba como ela consegue usar esse vermelho fica super bem para ela, tem uma certa profundidade, e é um vermelho puxando para um vermelho de quem tem pigmentos e cartelas mais frias, ela consegue usar super bem, definir o rosto dela, ver os olhos, o cabelo. Você vê ela como um todo, e tem o vermelho lá no fundo, que é um pouco mais escuro, mas a gente consegue perceber a jade, a gente não percebe aqui tanto na definição do rosto, nessa imagem da direita. Está muito claro, talvez a iluminação aqui, mas é um vermelho que ela consegue usar super bem quando ela está com as características naturais dela, de cabelo, de cores. Se ela alterar, provavelmente, para aquele muito claro, esse vermelho aqui já não vai harmonizar com o resto. Mas aqui, quando ela está muito próxima das características naturais dela, veja como o vermelho aqui fica super bem. Aqui são duas imagens que aqui nessa imagem da esquerda, ela estaria mais para quem trabalha com cartelas, com essa coisa do verão, com esse cabelo um pouco puxando para o acinzentado, ela consegue usar esse cinza, essas cores, os olhos dela também ficam nessa tonalidade, mas perceba como aqui tudo harmonizou, você vê cabelo, você vê olho, você vê roupa, você vê tudo, mas você continua focando para o rosto dela, principalmente para os olhos dela, que ela marca bem, enquanto que nessa imagem da direita, o que acontece? Ela está com muita informação, veja como na esquerda, ela não precisou de muita maquiagem, ela marcou bem os olhos, como ficou bem, e aqui ela já usou muita maquiagem, então não fica algo tão natural, ficou mais artificial. Ela trouxe um pouco desse escuro mate para a boca, um pouco puxando um pouco desse quente, ele é um escuro, mas é um pouco mais quente. Então, veja como só fica a maquiagem em evidência, a maquiagem da boca, a maquiagem dos olhos, a sobrancelha e o escuro do cabelo. A gente consegue, sim, ver a definição aí da pele, o que é rosto, o que é cabelo, o que é olho, mas veja que aqui o que está em evidência, no caso, e parece que não está harmonizando com o resto, é a maquiagem. A maquiagem é o que mais está em evidência. Não sei se aqui era uma propaganda para mostrar a roupa, qual que era essa intenção dessa imagem, se foi algum evento que ela foi, mas o que mais chama a evidência aqui é a boca e os olhos. Então, essa é a primeira comunicação que a gente está vendo nessa imagem. É a primeira que chama a atenção e acaba sendo a make, que acaba sendo em evidência, estando em evidência. Aqui, duas comparações, então, chega até a piscar o olho, que tem um laranja aqui também de fundo, mas a imagem da direita, ela desapareceu, com o rosto dela, tirando a sobrancelha e o olho, é a única coisa que a gente vê no rosto dela. Veja como a gente olha um todo, a gente olha para a roupa, porque está em maior proporção, preto, depois tem um dourado, alguma coisa a gente vai porque tem um destaque aqui para a meia, para o sapato. Então, o que chama destaque nessa imagem da direita é só roupa dela. Quando a gente vai olhar, o nosso foco vai para os olhos e sobrancelha, depois volta para a roupa. A roupa
acaba sendo o protagonista, é ele que está trazendo a informação, o resto ela desapareceu, a gente não vê cabelo, o rosto é uma coisa só, não vê definição de olho, não vê definição do contorno do rosto, então perceba como acaba também sendo ela desapareceu, perceba como aqui na imagem da esquerda que ela está bem mais adolescente, mas está nas características naturais dela, tudo bem, tem uma iluminação que a gente não define muito bem, mas veja como ela está usando, a gente olha para o rosto dela, ela está usando, provavelmente está fazendo alguma campanha de alguma marca aí da Adidas, está aparecendo, mas enfim, a gente vê a roupa dela, vê o calção, vê os tênis, a blusa, mas a gente olha para ela, a gente olha para o rosto dela, e tem definição o rosto dela, o olho tem definição, o nariz, a boca, o rosto, tudo harmonizou aqui, e são cores fortes, ela consegue usar essa profundidade, então tá aqui, não é o preto, mas ela consegue, veja como ela não desaparece. Aí ela mexeu, mexeu nas características naturais dela, ela foi lá para o extremo, ela mexeu no valor, ela foi lá e mexeu naquele cabelo. Então aí perceba como essa profundidade que ela usou nessa imagem da esquerda não vai fazer o mesmo efeito na hora que ela fez essa transformação. Ela não está mais em destaque, está em destaque apenas a roupa, o cinto, o sapato. E depois, se for olhar para ela, seria só sobrancelha e olho. Mas você não vê ela como um todo. É o que a gente já consegue ver. Perceba como ela baixou o valor dela, ela trouxe essa coisa, que o cabelo cobre boa parte do nosso rosto, principalmente se tem cabelo comprido, apesar de ela estar com o cabelo preso, mas veja como você já vê o conjunto, você já vê a Jade por inteiro, você já vê corpo, já vê cabelo. Aqui tem iluminação, você não consegue ver muito, mas perceba como ela fica com essa tonalidade pálida também, não é o que mais, ela mudou essa característica natural dela, não é o que mais a favorece. Essa imagem aqui do meio que parece ter um pouco, apesar de ter calor aqui, parece uma imagem mexida, mas como tem um pouco mais de profundidade, veja como mesmo sendo o cabelo puxando com laranja, não é o que mais favorece, que a gente já viu, mas veja como essa imagem do meio, que já trouxe essa característica do parâmetro da profundidade, já trouxe ela para a característica natural dela, já consegue colocá-la mais em destaque. A imagem da esquerda, olho e sobrancelha, o resto tudo muito claro, sapato, olho, sobrancelha, sapato, olho, e alguma coisa do laranja, porque o laranja é uma cor que está indo para um quente, e o laranja ele nos chama atenção, então a roupa. Então veja que essas comunicações. Já nessa imagem da direita, a posição que ela está, você não consegue ver muito, mas ela não tem a definição, rosto, cabelo, corpo, blusa, praticamente tudo a mesma coisa, se mistura. Também a gente não vê a Jade. Então, mas ainda consegue ser melhor do que essa imagem aqui, que ela realmente desaparece, aqui volta ela, mas você não tem essa definição de rosto totalmente, vê algumas partes, dependendo aqui. E a gente consegue ver isso nessa imagem. Então, veja que aqui talvez tenha sido mexido não sei se ela estava realmente nesse tom de cabelo, mais amarelado, laranjado, mas tem uma profundidade nessa imagem da esquerda, que acaba aí, a sobrancelha ainda é o ponto mais forte, né, do rosto dela, é o que mais chama atenção, apesar do branco, a gente olha para o branco, que o branco é luz, o branco acaba expandindo, e o preto acaba contraindo, o escuro acaba contraindo, então mas mesmo assim tem essa briga da roupa da sobrancelha, a gente até presta atenção um pouco no rosto, que é o que aqui nessa imagem da direita, com certeza, o que mais me chama a atenção aqui nela, na sobrancelha e no sapato, sobrancelha e o sapato, que é onde estão os tons mais escuros se destacando com o resto. Não presto primeira atenção na roupa não, porque é um pastel, é um claro, é um branco, um azul, mas um azul quase imperceptível. Mas o que chama atenção nessa imagem aqui, além do fundo, que é um pouco mais acinzentado, é a sobrancelha. E depois parte do sapato dela. Então, é o que o olho acaba focando. Então, é aquela coisa que eu já falei aqui, que eu já frisei. Então, depende do que você quer comunicar. Aqui nessa imagem, talvez porque tem muita iluminação atrás, mas são cores mais quentes, então ela está com esse marrom, que acabou aquecendo um pouco, mas ainda está... esse laranja não é o que mais vai favorecer ela, a gente já viu que as cores quentes não são
o que traz a beleza dela realmente, que bota ela em destaque, mas faz uma harmonia aqui, quando a gente pensar cabelo, a luminária, faz harmonia aqui com a roupa, a jaqueta acaba trazendo destaque, e os olhos dela, porque ela marca bastante. Mas também aqui você não vê muita definição, aquela definição de rosto que a gente vê quando ela vai para os frios, para aquelas cores mais naturais dela. E aí agora foi exatamente isso que a gente acabou aí então vendo dessa análise aqui da Jade. E eu espero aqui que vocês tenham gostado, tenham aprendido mais sobre o quanto as cores elas conseguem aí fazer, impactar, fazer esse nosso olhar. Na verdade, a gente se comunica com a cor. A cor ela é vida, ela é energia. E quando a gente usa ela a nosso favor, quando a gente traz essa harmonia de nós mesmos, trazendo as nossas características, repetindo, trazendo as nossas cores, trazendo as nossas características, a gente harmoniza. Então, a gente traz o foco para nós. Aí depende, você quer que o foco seja exatamente para um determinado ponto, apenas para o seu cabelo, apenas para a sua roupa, apenas para o seu acessório, também vai depender muito do seu estilo, da sua personalidade, mas como é interessante essa reação do nosso olhar para algo que tem a cor. A cor, ela faz isso, ela faz com que a gente se sinta bem quando a gente olha, quando tem uma harmonia, sinta um desconforto quando a gente vê algo que contrasta muito, que está fora, então a gente não sabe explicar, mas a gente fica com um desconforto no olhar e a gente tenta buscar, é uma coisa muito rápida, mas a gente tenta buscar tem essa necessidade de buscar aquele equilíbrio e a gente fica, então o nosso olhar fica se deslocando para aquele ponto que chama atenção, para aquele ponto que tenta voltar para aquele ponto que diz assim, não, mas eu preciso olhar para cá, mas como tem aquele que chama mais atenção, então a gente fica com essa briga constante até tentar achar um equilíbrio e dar esse desconforto muitas vezes. E isso acontece não só quando a gente usa as cores em nós, mas no ambiente, isso acontece quando a gente olha algo, né? Por isso que você tem sinais de informação, quando mostra perigo, por exemplo, uma bandeira tremulando na praia dizendo que tem perigo, ela é o ponto de destaque, ela vai chamar sua atenção. Um sinal de trânsito também. Então, a cor está sempre comunicando, a cor está sempre presente em nossa vida. E qual que é a sua comunicação que você quer fazer com essa cor? O que você quer aí como comunicação? Qual que é o seu desejo de imagem? Ela está correspondendo àquilo que você quer comunicar aos outros? Você quer estar em destaque ou a sua roupa em destaque? Você quer o seu cabelo em destaque ou você em destaque? Então, é bem interessante aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Escreve aqui embaixo se você tem algumas características parecidas com a da Jade, gosta de fazer essas mudanças, se sente confortável, quer fazer algo para chocar também, quer fazer essas mudanças de cabelo, está nessa fase de transição, ou se você quer também que eu faça aí uma reação referente a outras pessoas aí públicas, você quer que eu fale um pouco, falando dessa análise, não é do certo ou do errado, mas o que a cor está comunicando, o que a pessoa está passando de informação, o que está chegando dessa mensagem aí que parece subliminar, mas que na verdade a gente tem aí uma conexão muito forte com o mundo das cores. Então, a gente se vê no próximo vídeo e até a próxima.